A Associação Brasileira de Educação inaugurou neste mês de outubro o Museu Virtual da Educação, disponibilizando gratuitamente 30 mil fotos e cerca de 500 mil de documentos históricos relacionados à educação no país. Para falar sobre como os museus podem contribuir na aprendizagem de crianças, adolescentes, jovens e adultos, está no ar o meu, o seu, o nosso Educação. Meus convidados são a historiadora Fernanda Carlos Maia, o professor de Geografia do Colégio Força Máxima, Danilo Santana, e o professor do Colégio Estadual Maria Teresia de Carvalho Machado, Daniel de Freitas. Muito bem-vindos ao programa. Vou começar com você, Fernanda. No início do século passado, o Brasil tinha 12 museus. Agora tem quase 3.800. Como é que a gente explica essa mudança? Na verdade, a questão do museu é justamente tornar acessível, né? E na nossa parte, né, da Associação Brasileira de Educação, o museu virtual é justamente dar essa interação. Muitas pessoas não podem vir ao Rio de Janeiro para pesquisar na nossa associação, mas através do museu, os nossos documentos serão disponibilizados, né? E essa interação social, ela é tão importante, né, justamente para adequar cultura e educação. Eu acho que é justamente essa preocupação, né, essa ligação, educação e cultura que gera essa mudança. E essa fundação de tantos museus, você acha que se dá por conta disso, da produção que nesse período aumentou absurdamente? Produção, visibilidade, né, e principalmente a preocupação, né, porque cultura e educação estão ligados, são termos, né, que você pode associar o tempo todo. Entendi. Como você relaciona a ida ao museu com a sua disciplina? Assim, a gente pode tentar trabalhar já uma questão que ela começou a levantar, que é esse de se deslocar pela cidade. Temos muitos museus, são baratos para se acessar, mas ao mesmo tempo, quando você pensar Baixada Fluminense, ou o interior, você tem uma distância, você tem uma dificuldade de deslocamento para esses museus que ficam no centro do Rio de Janeiro. Então, o ato já de ir ao museu já é educativo. O ato de você se deslocar pela cidade já faz parte desse aprendizado do aluno. Dentro do ensino de geografia, o que a gente vai encontrar nos museus, independente se é um museu material ou não, é justamente a ideia do encontro do espaço e do tempo. Porque tem um equívoco, às vezes, né? Pensar a história trata do tempo e a geografia trata do espaço. Mas costuma-se falar que espaço e tempo estão tão junto que não precisa nem usar o hífen, né? Época e lugar. Né? Isso. Então, dentro dos museus, você encontra narrativas, você vê como tempos anteriores e espaços anteriores se organizavam. Pegar um exemplo do Museu Nacional, a gente olhava ali, naqueles momentos pré-colombianos, toda a arte que estava colocada ali, mostrando como que as sociedades se organizavam naquele tempo e naquele espaço, quais eram as relações que estavam expostas ali. Isso para a geografia é fundamental, entender como o espaço, né, é produzido. Agora, é muito interessante o que você falou, porque, claro, o tempo ele influencia no espaço, não é isso? A gente tem aqui a Rio Branco, que era uma rua de pedestres, depois passou a ser uma rua de carros e agora parte dela, pedestres novamente. Você olha para aquele espaço e você vê o reflexo da sua história nele. Então, achei interessante você falar isso. No seu caso, Daniel, como é que você associa a sua disciplina à ida ao museu? Então, o ensino de filosofia, né, tem uma grande polêmica, até acadêmica, a respeito disso, sobre como se deve fazer o ensino de filosofia, qual é o melhor currículo, a melhor metodologia, porque a filosofia é algo muito amplo, né? Tem 2.500 anos de conteúdo de filosofia acumulado. Mas, em termos de legislação e de práticas, assim, que a gente vê sendo repetido ostensivamente, é que o objetivo das aulas de filosofia, o que a maioria dos professores faz, é você apresentar aos alunos novas formas de compreender o mundo. Nesse sentido, né, o museu ele é muito importante, porque uma coisa que você enfrenta no Estado, né, nas escolas públicas estaduais, é uma deficiência dos alunos muito grande de conseguir compreender outras realidades além da que elas vivem hoje, né, nesse exato momento. Então, os alunos não têm uma noção muito clara do que é um mundo sem escrita, ou um mundo sem eletricidade, ou um mundo sem acesso à internet.
E o museu, nesse sentido, né, até falando um pouco algo que o Danilo já tinha dito, o museu, como ele é um resgate, uma organização ali, né, de momentos passados, de outras culturas, outras formas de viver, ele dá essa visibilidade ali para o aluno. Então, alunos que frequentaram o Museu Nacional antes da tragédia, né, eles tiveram a chance ali de ver outras formas de se viver, outras formas de se pensar o mundo, de encarar a morte, por exemplo, como na Sala do Egito, né, que você tem as múmias, os sarcófagos, esse tipo de coisa. Então, para a filosofia é muito importante para a gente isso, né? Porque para você quebrar um paradigma, você tem que apresentar uma outra alternativa para o aluno. Se o aluno não conhece nenhuma outra alternativa, além do que ele já foi ensinado desde pequeno, fica muito complicado a gente conseguir fazer ele repensar aqueles conceitos já tão cotidianos, tão tradicionais. Perfeito. Isso me leva para uma pergunta que aí é para os três. A importância dos museus num país como o Brasil. É uma tarefa difícil, porque você, num país carente, né, de necessidades básicas, né, saúde, educação, segurança, você mencionar o aspecto cultural, né, você passar a fazer esse paralelo, né, entre algo que é necessário, mas que todo mundo sabe disso, mas algo que também é necessário que poucos sabem ou poucos dão essa importância, né, que é a cultura. Né? É como ele mencionou, nós falamos de tantos contextos, mas o olhar diferenciado, né? Você entender a época, a localidade, quais eram as perspectivas, a leitura de mundo. Isso é muito bom para você entender o seu contexto atual. Sim, totalmente. Eu vejo assim que o Brasil tem muitas coisas mal resolvidas ainda. Né? A gente pode pensar a escravidão e a própria ditadura militar também, são duas coisas que estão muito mal resolvidas na memória do brasileiro. E eu considero que parte dessa coisa mal resolvida se deve pelo pouco resgate histórico que é feito. Nós não temos um museu da ditadura militar brasileira. Nós temos um museu da resistência em São Paulo que aborda todo o período da República, mas não específico da ditadura. E também ainda não temos também um museu da escravidão. O Rio de Janeiro pensa em inaugurar em 2020 o Museu da Escravidão e Liberdade, mas no Brasil também não existe um Museu da Escravidão. Então isso reforça que situações que vêm acontecendo hoje, de negacionismo, a história sendo negada, que a escravidão não se deu de tal maneira que ocorreu, que o nosso momento da ditadura militar não foi tanto assim. Hoje eu vejo professores de história falando que não é mais ditadura, é regime militar, usando um termo. Então, coisa que me incomoda, coisa que está muito mal resolvida para o brasileiro. Nossa, perfeito o que você está falando, perfeito. E ótimas ideias. O que você acha, Daniel? Eu acho que... Tendo em vista, aí você, como professor de filosofia, tendo em vista o Brasil, a história do Brasil, a nossa sociedade, a forma como a gente pensa o mundo coletivamente, a importância dos museus nesse contexto. Em grande parte você tem essa... O museu ele apresenta uma coisa interessante, né, que o Aristóteles fala, que toda vez que a gente olha para algum objeto, a gente olha a partir... Tem uma intenção por trás do nosso olhar, né? Então, se eu decido olhar por esse lado, eu vou estar ignorando as outras posições que eu poderia estar olhando aquilo ali. Quando você organiza um museu, cria um museu, né? Você seleciona o que vai ser apresentado nele, de que forma vai ser apresentado, né? Então, o museu ele traz já esse debate. Por exemplo, a ausência de um museu da ditadura mostra o que o povo brasileiro ou as autoridades brasileiras não fazem questão de selecionar para ser lembrado, né, ou para ser exposto. Né? E por que se dá isso? Né? Esse debate todo pode ser levantado exatamente pela ausência do museu. Eu lembro, certa vez, estava em Porto Alegre, né? E a gente passando pela cidade, vendo os monumentos que tem na cidade, você tem uma série de estátuas de bronze, né? Monumentos caros, em homenagem ao gaúcho tradicional, né? Um homem branco, de bigode, né? Com um laço na mão, etc. Tem inclusive o laçador na entrada da cidade. Mas você tem uma série de momentos históricos importantíssimos no Rio Grande do Sul, envolvendo, por exemplo, os povos indígenas, né, nas missões, ou o povo negro, né? Por exemplo, tinha os lanceiros negros, que era um batalhão, um dos maiores, mais resistentes batalhões durante a Revolução Farroupilha. E você tem monumentos parcos sobre isso. Por exemplo, dos lanceiros negros, você tem exatamente um bloco de concreto com uma placa de latão, escrito Monumento dos Lanceiros Negros. Então, de certa forma, a gente parar para pensar o que merece ser lembrado, o que não merece ser lembrado, né? Ou então o que merece ser preservado, né? Com bastante dinheiro público, de reformas, etc. Sim. E o que a gente pode deixar sem manutenção, inclusive deixando pegar fogo e ser destruído.
Isso mostra muito bem quais são os tipos de prioridade, né, que o povo ou que as autoridades têm em relação ao passado. Com certeza, que a história continua sendo contada por um só, ou por poucos. Eu acho que é basicamente isso. Mas a grande questão é você levantar todos os pontos, né? E uma preocupação que eu tenho em particular é justamente dessa tendência. Você não pode priorizar nada, nem um lado nem outro. Mostrar todos os pontos, né? E deixar o olhar crítico, que o aluno construa esse olhar crítico. Sim, nós não sim. podemos levar nenhum tipo de tendência. Porque muitas vezes nós desconstruímos, mas construímos, né, outros muros. Né? Eu acho que a questão é você trabalhar a neutralidade também nesse aspecto, fazer com que ele também possa descobrir. Né? Porque muitas vezes nós somos levados a determinados pensamentos, Leituras. ideias, são leituras, né? E muitas vezes nós acabamos cometendo os erros que os outros cometeram. Eu acho que esse olhar crítico, deixar também aberto para que ele faça uma análise. Eu tenho essa preocupação. Eu acho que pode instigar, por exemplo, como o Daniel. O Daniel, claro, falou uma coisa pronta aqui de uma análise que ele fez, de uma leitura que ele fez, né? Que realmente são os fatos. Sim. Mas durante as aulas, eu acho que vocês devem fazer isso, né? Instigar de alguma forma para eles fazerem essa busca. Como é que é isso, Danilo? A gente pode... Dialogando aqui nesse mesmo sentido que o Daniel levantou. Hoje, se a gente pegar monumentos ou alguns museus, muitos deles são cultos à barbárie. Você tem o explorador, a história do Ocidente sendo contada em cima dos povos colonizados, tudo sendo contado como a ideia do heroísmo. E claro, ele está lá, ele existe, mas ele não impede que nós debatemos outras narrativas sobre ele. Né? As coisas estão lá, mas quais são os discursos sobre aquelas coisas? Então a gente tem que trabalhar sempre a ideia do discurso. Claro que, ao mesmo tempo, a gente tem que propor alternativas, outros modos de ver, aí, como eu levantei a questão dos museus da escravidão e da ditadura. Se a gente pegar no Chile, por exemplo, o Museu da Ditadura está lá. É um dos museus mais visitados do Chile, contam toda a história do que foi o governo Pinochet, a ditadura Pinochet. E em Curitiba tem vários países do mundo, e no caso aqui em Curitiba, tem o Museu do Holocausto. Claro, foi um evento terrível para a história da humanidade, mas nós temos um museu da história que aconteceu em outro país, mas não temos um museu da nossa própria história, que conta a história dos derrotados, que a gente pode falar assim, né? Sim. Então a gente tem que disputar realmente, isso. com certeza. Na semana dos museus, a gente teve aí um número, eu não sei se confirma, o número de inscrições, a maior parte da região sudeste. E eu queria que vocês falassem até a respeito disso. Como é que vocês avaliam esse resgate histórico sendo mais, a princípio, por esses dados, marcante na região sudeste? Na verdade, vem a questão econômica, né? Infelizmente, nós temos essa disparidade no Brasil, né? A visibilidade, ela vem para o Sudeste e para o Sul, e principalmente aqui no Sudeste, né? Eu vejo como uma questão econômica construída historicamente, né? É essa leitura que eu faço. Infelizmente, nós temos o caráter econômico sendo determinante sempre. Sim. A gente está tendo uma reorganização, né? Se a gente pensar São Paulo, Rio de Janeiro, as grandes metrópoles nacionais, elas vêm concentrando os serviços agora. Elas perdem um pouco aquele efetivo industrial e começam a concentrar serviços, e museus vão se tornar parte de serviços. E serviços a serem pagos pelo menor preço. Se a gente vê aí o IBRAM acaba de ser extinto, e aí quem vai tomar conta do IBRAM vai ser uma pessoa jurídica. Então, mostrando como que o foco com os museus agora é algo que tem que gerar lucro. Então, natural que ele vai se concentrar onde tem o maior fluxo de turistas. Pode pegar aqui Rio de Janeiro, São Paulo e uma parte do litoral nordestino, Recife, Fortaleza talvez, mas a tendência é essa mesmo. Como o Milton Santos mesmo falava, sempre a região concentrada. Onde que é a região que está concentrada? Tanto populacionalmente, economicamente, os serviços. Então essa é uma tendência que se forme mesmo aqui, Rio de Janeiro e São Paulo, nesse eixo. Aí. Até uma coisa interessante, né, que o Danilo está pontuando, e também essa questão da concentração econômica, é a gente visualizar também que tipos de museus que a gente tem nessas regiões diferentes, né? O Sudeste claramente concentra a maior quantidade de museus, e os mais tecnológicos também. Mas são museus muito modernos, né, com uma arquitetura vanguardista, muita tecnologia, que chamam muita atenção do turista, mas, por outro lado, a gente vê que os museus que tratam mesmo da história do país, né, do todo o caldo cultural que o país foi criado, eles são deixados, de uma certa forma,
como eles fazem parte de uma demanda do mercado interno, dizendo dessa maneira, eles são deixados como museus de segunda categoria, né? A gente tem um exemplo muito claro do Museu do Índio, que foi totalmente abandonado, se não fossem pelos povos indígenas que ocupassem o espaço para reformar ele, como eles estão fazendo hoje. O museu ia ter virado um estacionamento, né, durante a Olimpíada, e a gente tem o caso mais grave, né, mais trágico do Museu Nacional. Foi uma perda imensa para o país. Mas é interessante a gente pensar como, de certa forma, né, num início, num princípio, obviamente que os museus seriam construídos aqui, porque o Rio de Janeiro era a capital. Sim. Né, então ele já era o centro dos serviços por ser a capital. Né, e posteriormente, por conta de uma reconfiguração econômica, né, o Rio de Janeiro, por ser um centro turístico do país, ele passa a abrigar os museus mais modernos, né, os mais chamativos para os turistas e exatamente em locais estratégicos. Você vê que essas áreas mais da zona norte da cidade não recebem grandes investimentos para museus modernos, por exemplo. Como é que os alunos de vocês reagem quando vocês falam em ir ao museu, em fazer alguma atividade sobre um museu? Quando vocês abordam esse tema, a primeira reação dos alunos, qual é? Eles gostam já de imediato. Já gostam? Já gostam. E que eu acho interessante que quando eu era criança, eu odiava o museu. Eu nunca tinha ido para o museu, eu já odiava o museu sem ter ido. Eu tinha aquele senso comum de que museu é lugar de coisa velha e eu não estou interessado em ver coisa velha. Só que, pelo fato desses garotos hoje terem muito acesso à tecnologia, eles já estão sabendo o que é um museu antes de ir ao museu. Claro que você está imbricado dentro do museu é outra história, tem aquelas sensações. Eu lembro, recentemente, quando eu fui no CCBB, assisti uma exposição sobre a ditadura militar, dos 50 anos. Não é fixa, foi itinerante, mas eu sentia coisas quando eu estava lá dentro. E quando eu fui com meus alunos no Museu Nacional, eles sentiam coisas quando estavam lá dentro. Podia até sentir medo, por exemplo, na sala do Egito, que trata muito, eles sentiam medo, mas eles tinham sensações do que era ali. Eles conseguiam perceber a história sendo contada de uma maneira diferente. Tanto que diversos deles sentiram muito a perda do Museu Nacional. E são crianças, 14, 15 anos hoje, mas sentiram. E muitos que eu fui, eles tinham 12 anos, que eu normalmente vou com 7, 1 ano. E a gente percebe que tem uma relação agora muito mais próxima dessa garotada mais nova com os museus, por mais que eles estejam distantes fisicamente, mas eles tentam se aproximar. E aí entra essas ideias dos museus virtuais também. Sim. Entendeu? Sim. Caminha uma coisa muito interessante que está começando a acontecer. Né? O que você acha, Daniel? Quando os seus alunos quando você começa a falar em museu, qual é a reação que eles têm? É um misto, né? Eles ficam muito animados de poder sair da sala de aula, de para ir para o passeio, né? Todos juntos, né? Conversando e tal. Mas é claro que nas escolas estaduais você tem as questões práticas da logística da coisa que acabam dificultando. Muitas vezes as escolas são muito distantes do museu e você tem que combinar com os alunos na porta da escola para pegar eles e para deixar eles. Não tem ônibus disponíveis, então tudo isso vai atrapalhando a própria ideia de se ir no museu, né? Então, para você poder fazer a coisa da melhor forma, você tem que alugar um ônibus e aí os alunos têm que pagar. E aí o próprio princípio da coisa da escola pública, que seria a gratuidade, se perde. Nesse sentido, não se torna mais acessível a todos. Mas, de toda forma, eles ficam muito animados. Com a questão do Museu Nacional, nenhuma turma que hoje eu estou dando aula, eu tive a oportunidade de levar ao Museu Nacional. Mas quando eu falei com eles, quando eu sempre falo com eles sobre o aspecto mais histórico da filosofia, de por que aquelas ideias surgiram naquele contexto, e tento levantar um pouco do contexto para eles entenderem, eu sempre falava do Museu Nacional como uma referência para eles. Alguns foram, alguns não foram, alguns tiveram a oportunidade de ver pela internet, fotos e outros vídeos, né, e esse tipo de coisa, terem acesso virtual ao museu. Infelizmente aquilo se perdeu e eu conversando com eles sobre o que foi perdido no museu, você vê que eles ficam chocados, né? E muitos não têm memórias próprias do museu, mas carregam memórias dos pais, dos padrinhos, dos avós, ou então viam à distância na quinta. Estava muito na memória da gente, isso aí sem dúvida. A tecnologia tem ajudado nisso? Quer dizer, agora vocês já inauguraram esse Museu da Educação. A tecnologia, ela vem facilitar o acesso à informação e o gosto pela história, o gosto pelo resgate do que a gente já viveu, dos nossos erros e dos nossos acertos? Sim, na verdade, eu também sou professora, também atuo, também estou em sala de aula. Oh, maravilha. Que
ano? Eu trabalho com ensino médio. Né? História. História. E filosofia também. Que legal. Né? Então, na verdade, a tecnologia ela vem facilitar, né? No sentido de trazer para a realidade aquilo que ele já conhece. Né? Ele sabe manusear, ele sabe como construir, né, esse novo pensar. Né? A coisa que nós colocamos é justamente isso, dar o caminho, indicações, mas a tecnologia ela vem facilitar, ela torna acessível essas informações, na verdade. Como é que foi esse resgate de material? Como é que foi a construção desse museu virtual? Na verdade, é um trabalho longo. Imagino. Quanto tempo? Olha, nós estamos desde junho do ano passado, junho de 2017. Nós estamos nesse processo ainda, né? Mesmo com a inauguração, ainda estamos em construção, porque é um trabalho árduo, é um trabalho muito gostoso, mas ao mesmo tempo complexo, porque você tem informações e mais informações e muitas vezes você não tem tantas informações quanto você gostaria. Né? O que a gente pode dizer, você como historiadora lá, avaliando o museu, né, virtual da educação, o que a gente pode dizer sobre a educação de antes, de depois? Que datas você colocaria assim como as principais que marcam realmente características muito peculiares de uma época, vamos dizer assim? Olha, na verdade, eu gosto muito daquela transição do período do Império para a República. Né? Eu acho que é aquele momento de construção da identidade nacional. Né? Aquele momento em que somos brasileiros, né? Temos a nossa história, vamos construir, terminar de construir, né? Começar algo. Eu gosto muito dessa mudança. Quando e aí há uma mudança assim, sintomática no ensino? Na verdade, nós temos aí algumas características, né, que ao longo da história nós sempre insistimos nisso. A questão do acesso, a questão da gratuidade, a questão do público, né? Essa educação, ela abrange o todo, né? Teoricamente, sim, mas na prática, não. Né? Ainda hoje nós temos eles estão no ensino público, né? E eles podem falar mais do que eu trabalho na parte particular. Né? Então eu tenho essa visão de que mesmo você tendo algo em teoria, a prática, a aplicabilidade, ela muitas vezes não funciona. Sim, né? A gente está no finalzinho do programa. Esse museu, ele é um museu indicado para professores apenas? Eu queria que você falasse um pouco disso. Esse museu, na verdade, ele abrange o todo. Né? É um museu para quem gosta de educação, para quem quer conhecer mais aspectos da educação brasileira. Né? Mas qualquer pessoa que goste do tema, né, está convidado a acessar o nosso museu. Pelo site do Museu Virtual da Educação. Tá, ok. Gente, muitíssimo obrigada pela participação no programa, pelos esclarecimentos. Parabéns, 3 professores aqui que trabalham com essa temática do museu, na sua disciplina. Sucesso! O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá! Uma vez me contaram que na Andaluzia, um pescador muito pobre andava oferecendo mariscos numa cesta. Esse pescador muito pobre se negou a vender seus mariscos a um senhorzinho que quis comprar todos. O senhorzinho ia pagar o que o pescador pedisse, mas o pescador se negou a vender seus mariscos pela simples razão de que não foi com a cara do senhorzinho e simplesmente disse: "Na minha fome, mando eu."